E aí, como você está? Espero que esteja bem, mas eu confesso que eu estou bem triste. Nós vamos fazer uma reflexão hoje e fica até o final desse vídeo. Presta atenção nessa reflexão e se você tiver algo a acrescentar, comenta aí, vai nos comentários. Envie esse vídeo para as pessoas que você conhece, para que através desse vídeo outras vidas, outras pessoas sejam abençoadas. E eu vou te falar o motivo da minha tristeza. Essa semana tá tudo muito turbulento, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu ouvi a notícia de uma jovem que foi atropelada e foi arrastada pelo motorista, e foi algo proposital. Parece que o motorista alegou que não foi proposital, que não era aquela pessoa, mas onde vai parar a maldade humana? Já pensou? Eu vi um vídeo dias atrás de um assalto onde o assaltante obriga a vítima a parar o carro, aí o homem desce do carro e começa a falar para o assaltante: "Ó, espera que eu tenho que tirar minha filha. Ela está no banco de trás, espera, eu tenho que tirar minha filha." E naquele impasse, naquele desespero, o assaltante deu um tiro nesse homem e o matou. E no momento que esse homem recebeu o tiro, que ele caiu, a sua filhinha, de aparentemente 5 ou 6 anos, desceu do carro desesperada, gritando: "Pai, pai, pai", desesperada. Olha a situação da maldade humana, tá difícil o mundo, não tá? E são N coisas, são muitas coisas assim que tem acontecido, é um problema atrás do outro. Olha, é, eu vi uma outra notícia de um jovem que foi de 18 anos, era 18 ou era 26 anos, ficou confuso na minha cabeça, até porque eu não me aprofundei na notícia. Eu li só o início ali, um pouquinho do meio, um pouquinho do final, para entender o que tinha ocorrido. E esse jovem estava em situação de rua. Ele foi abordado pela polícia e na abordagem a câmera dos policiais, aquela câmera corporal, filmou o ocorrido, mas eu não lembro de ter áudio. Mas mostra o vídeo ali, eles fazem a abordagem, o rapaz tranquilo, responde as perguntas, da maneira que os policiais abordam, fazem a revista e tal, e aquele jovem em situação de rua. E aí eles falam alguma coisa que o jovem muda o semblante. Eu não lembro do vídeo se o jovem vira as costas ou se ele se abaixa. Eu sei que a câmera não foca mais no jovem. E ele recebeu, se não me engano, foram 2 ou 3 tiros de fuzil. E o que foi noticiado é que aquele jovem foi executado pelos policiais. Olha a situação. Um jovem de 18 anos tinha uma vida toda pela frente, estava num momento difícil da sua vida. É claro que estão apurando a situação, os policiais estão afastados, vão fazer toda aquela apuração que é padrão da Polícia do Estado para entender o que realmente aconteceu. Mas imagina, um jovem de 18 anos ou 26 anos, não me recordo a idade do jovem, mas independente da idade, podia ser um homem de 80 anos, de 90 anos, de 100 anos. Mas tem toda uma história para viver um período, mas tem toda uma história para viver, toda uma trajetória. Assim como aquele homem que foi assaltado e foi morto na frente da filhinha pequena, como essa jovem que foi arrastada aí, se eu não me engano, ela teve a perna amputada. E tantas outras tragédias que têm ocorrido, gente. Que situação que está, não só o nosso país, mas que situação que está o mundo. E assim, ó, fica até o final desse vídeo. No final eu vou orar por você. E com certeza a sua vida vai ser abençoada através dessa oração. Deus vai transformar a sua vida. Se você tem pedido forças a Deus, eu estarei orando por você no final desse vídeo, para Deus te dar força, para Deus mudar a sua vida, para Deus te dar estrutura para conseguir viver nesse mundo tão difícil. Agora você imagina uma família em luto porque perdeu alguém, alguém porque tinha um carro. Será que hoje você não pode ter um carro? Será que você não pode ter uma moto? Assim como esse jovem que estava andando, ele vivia em situação de rua, mas será que você não pode andar por uma calçada porque você tem que ter medo das pessoas que se aproximam? Se for uma pessoa, será que essa pessoa, será que é um bandido? Se for a polícia, ufa, é a polícia não. O que será que o policial vai fazer? Será que esse policial tem uma boa conduta? Tem policiais muito bons, sim, mas infelizmente acontece de ter sempre alguém ruim ali pelo meio que acaba ocasionando no que ocasionou nessa situação. Não quero julgar a situação, nem o policial, mas é um comentário, assim, é um desabafo a respeito do que aconteceu. O texto que eu quero ler com você está no livro de Salmos, primeiro Salmos da Bíblia, o Salmo 1. Vamos lá para nós fazermos a nossa
nossa reflexão. Como eu te disse, fica até o final para você não perder nada. Acompanhe esse vídeo até o final, para que Deus venha abençoar a sua vida através dele. Está escrito assim, olha, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Até aqui. Olha que bênção quando você é uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em buscar a Deus, tem prazer em conhecer a Deus. Por que eu estou lendo esse texto? Porque nós precisamos nos abastecer de coisas boas. Qual que é o conselho dos ímpios? Ele brigou com você? Vai lá e briga também. Falou que você é feio, fala que é feio também. Xingou a sua mãe? Não pode aceitar que xingue a sua mãe, não. Vai lá e mata ele, ele xingou a sua mãe. Brigou com você, briga também. Bate na cara também. Dá um chute também. Eu lembro um episódio um tempo atrás que o rapaz bateu no meu carro. Vinha subindo uma estrada de leve inclinação e eu reduzi o carro na lombada e esse jovem bateu na traseira. Eu parei o carro um pouco mais à frente e ele desceu do carro desesperado. Me perdoa, me desculpa, eu não vi a lombada, por ser uma inclinação, eu achei que não tivesse lombada nenhuma e parei para olhar para uma placa que estava do lado, para ler um anúncio e não observei que o senhor tinha reduzido na lombada, me desculpa, me perdoa. E eu desci do carro e falei, calma jovem, não tem problema não. Tá tranquilo, ele chegou a quebrar o para-choque do carro na época. Fica tranquilo, fica calmo. Não precisa ficar nervoso, não, mas é que eu tô indo passear e agora deu esse problema aí. Parecia que eu tinha batido no carro dele. Tão nervoso que ele ficou com a situação. E eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como. Agora eu bati, saí num passeio, agora aconteceu isso aí, meu Deus. E dentro daquele desespero dele, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vai para casa descansar. Mas eu preciso te pagar, não é assim, quando bate no carro da gente, tem que ter responsabilidade, eu tenho que te pagar. Eu falei, tá bom, pega o meu número, vai para casa, quando você estiver de cabeça fria, você me liga, a gente conversa, fica tranquilo. E eu falei com ele nesse tom. Ele, não, eu quero agora, eu vou te fazer o Pix agora, eu vou ver o preço do para-choque e ficou naquela agitação dele, aquela agitação. E nesse meio tempo ele já foi na internet, viu o preço do para-choque. Dá o seu Pix, dá o seu Pix. Eu falei, rapaz, calma um pouco, respira. Eu tô com a minha família no carro, graças a Deus. O meu filhinho que tá dormindo ali na cadeirinha nem acordou. Você tá com a sua esposa, com a sua filha também no carro. Então assim, mantenha calma, fica tranquilo. Não é isso que vai acabar o seu dia, não é isso que vai acabar o meu dia. Se a sua preocupação é porque no momento você não tem condição de resolver esse problema, não tem problema para mim. A gente toca a vida do mesmo jeito. Esse carro está comigo hoje, amanhã ele vai para sucata. E a vida vai acontecer, a vida vai continuar. Nós temos coisas maiores para resolver. Se a sua preocupação é que você está passando por alguma dificuldade, não se preocupa com o carro. Não estou passando por dificuldade não, mas eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Eu sei que eu passei para ele o número da minha conta, ele fez a transferência na hora e foi embora na agitação. Agora vamos imaginar se fosse ao contrário. Será que ele era uma pessoa violenta? Será que ele era agitado mesmo? Ou será que ele era agressivo e seria agressivo comigo? Por isso que nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos. Tem pessoas que nos dão conselhos muito ruins. Elas nos sobrecarregam tanto com maus conselhos que dentro de uma situação que poderia ser resolvida pacificamente, a gente acaba agindo de uma maneira assim louca, de uma maneira desumana, destratando as pessoas. Nós temos muito mais para estudar nesse vídeo aqui, nessa reflexão, então fica até o final. Acompanhe que tem muito mais coisa aí para a gente refletir junto. E agora para e pensa. Você não consegue ter segurança no seu vizinho. Tem o seu vizinho que é bom, mas de repente você tem um vizinho ruim também. A gente não consegue ter segurança. Você não consegue ter segurança dentro de um shopping, saindo com o seu carro. Mas é falta de segurança do governo? Tem a participação e tudo, mas eu quero falar para você, dentro da palavra de Deus, o ser humano está enlouquecido. E o que a Bíblia nos aconselha?
que não andemos no conselho dos ímpios, não paremos no caminho dos pecadores, nem nos assentemos na roda dos escarnecedores, mas todos são pecadores sim. Mas aqui a Bíblia trata de pessoas que vivem fazendo maldade, 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 maldade. Aí você quer mudar de vida, você quer servir a Deus, você quer se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus, mas vive rodeado de pessoas que só te dão maus conselhos, de pessoas que falam que não é bobo, que não leva desaforo para casa, que não tem sangue de barata para engolir, isso ou aquilo. Isso a gente ouve até dentro das igrejas. Meus irmãos falam que não tem sangue de barata, que tem que bater mesmo, que tem que agredir, que tem que reagir, que tem que ser na força, tem que ser no braço. Já esquecemos da justiça de Deus, que ama a todos de maneira igual, todos os seres humanos. Deus nos amou quando ainda nós éramos pecadores, quando ainda estávamos lá fora no mundão, curtindo a vida. Às vezes nós esquecemos o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. É a recompensa para todos aqueles que vivem a vida desordenadamente. É uma situação triste. Imagina uma família agora velando alguém, simplesmente porque esse alguém comprou um carro melhor, porque comprou uma roupa melhor. Tem esposo aí matando. Quantas mulheres estão morrendo na mão de homens violentos? Quantas pessoas estão morrendo aí na mão de pessoas sem coração nenhum? A vida está difícil. Vamos seguir com a reflexão? Vamos abrir agora no livro de Ezequiel, capítulo 9. Eu quero ler com você Ezequiel capítulo 9. No capítulo 8, Ezequiel teve uma visão de todas as abominações que ocorreram no meio do povo de Israel. E Deus mostrou para ele muitas coisas ruins que estavam acontecendo. E no capítulo 9, ele vê o que Deus fez a respeito dessas coisas. E aqui que a reflexão chega num momento assim mais chocante. O que pode acontecer conosco no nosso país, dentro de todas as coisas ruins que têm ocorrido. Por isso que eu falo para você, segura aí, fica até o final desse vídeo. Para que juntos nós venhamos entender o que Deus tem para a nossa vida, para que a gente venha mudar a nossa vida. Porque eu tenho certeza, se eu mudar a minha vida e você mudar a sua, e as pessoas que você enviar esse vídeo irem mudando também de vida, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Vamos ler? Ezequiel capítulo 9, a partir do versículo 1. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Você entendeu a história? Ezequiel tinha visto muitas abominações ali em Israel, e quando ele olhou, uma voz gritava bem alto: Cheguem, executores! Imagina, uma cidade cheia de gente e alguém gritando: Cheguem, executores, cheguem! E chegam 6 homens, cada um com a sua arma na mão, e depois um homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Vamos continuar? Agora eu vou ler no verso 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marcam com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos os atos e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, até se encheu de sangue, e a cidade de injustiça.
E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Entendeu a situação? Tinham 6 homens com arma nas mãos e um homem com estojo de escrevedor. E ele manda eles entrarem na cidade. E manda o que estava com estojo na mão do escrevedor: vai primeiro. E faz um sinal na testa dos homens, de todas as pessoas que gemem e choram pelas abominações que acontecem no meio da cidade. Faz um sinal neles. E aos outros 6 o que ele disse: entrem pelo meio da cidade e saia matando todos, a homens, mulheres, novos, velhos. Mas todo aquele que tem um sinal escrito na testa, você não se chega nele, não mata esses. E comecem pelo meu santuário. E eles começaram matando os anciãos. O que essa profecia diz? Que Deus vê tudo o que acontece no meio da cidade, tudo o que acontece nos nossos corações, tudo que as pessoas estão fazendo, sejam elas cristãs ou não. Se engana aquele que pensa que a palavra de Deus, que a Bíblia, foi um livro deixado somente para crente, somente para evangélico, somente para católico, somente para cristão, somente para quem quer servir a Deus. E não é nada disso, é um grande engano. A Bíblia foi deixada para que todos nós saibamos quem é o nosso verdadeiro Pai, quem é o nosso verdadeiro Deus. E aí muitas vezes nos enganamos, acreditando que os conselhos bíblicos são só para aqueles que falaram: olha, eu quero seguir na lei de crente, eu quero seguir na igreja. Isso é um grande engano. A palavra de Deus foi deixada para todo ser humano mudar e transformar a sua vida. O que você quer? Você quer que chegue essa situação para você? Que você receba o salário do teu pecado? Que é a morte? Ou você quer ser selado com o selo de Deus? Tem o sinal da besta. A Bíblia fala que o sinal da besta será também na testa e na mão. Um outro momento nós vamos falar sobre isso. Mas aqui também fala que Deus tem um sinal para colocar na testa daqueles que gemem e choram, aqueles que gemem e sofrem com as abominações que acontecem nessa terra. Tá entendendo? Deus também tem um sinal para gravar na testa dos seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que gemem e choram com as abominações que acontecem nessa terra. Como é que fica o seu coração quando você vê todas essas atrocidades ocorrendo? Mulheres sendo abusadas, estupradas, crianças sendo abusadas, estupradas, sendo mortas, às vezes até pelos próprios pais. Olha como está difícil, o meu coração fica triste de ouvir essas coisas, eu tenho certeza que o seu também. O meu apelo para você é: fica até o final desse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Envie esse vídeo para os seus amigos, deixe o seu comentário. E vamos seguir aqui. Então, a Ezequiel foi mostrado o que Deus já via. Ezequiel se assustou com o que Deus estava vendo. Nós estamos vendo algumas notícias. Imagina tudo que Deus tem visto. Aí você pode pensar: e por que Deus não faz nada? A Bíblia é clara em dizer que o mundo jaz no maligno. Quando Deus for agir, é para acabar com esse mundo. É para tirar desse mundo aqueles que gemem e choram com as abominações que acontecem nessa terra. Não é para deixar que esse mundo aqui cheio de pecado continue. Você entendeu quando está escrito em Salmo 1? Para nós não andarmos nos conselhos dos ímpios. Todo mundo vai falar para você: você não é bobo, você vai aceitar isso, você vai aceitar aquilo, você vai deixar isso, você vai deixar aquilo. Você não vai se meter, você não vai falar nada, você tem que gritar. Se é comigo, eu faço isso, se é comigo, eu faço aquilo, se é comigo, eu grito, eu bato, eu chacoalho. Agora fala para mim: vale a pena mesmo? Vale a pena? Você acha que eu nunca fui desafiado? Muitas vezes. Muitas vezes me criticaram por muitas coisas. Só que uma coisa Deus colocou no meu coração: quem me ama com todos os meus defeitos. Eu preciso melhorar sim, com certeza. Quem me ama com todos os meus defeitos. Mas quem não gosta de mim, quem tem raiva de mim, quem até mesmo me odeia apesar das minhas qualidades. Entendeu? Quem ama, muitas vezes só vê o que é bom. Por isso que a gente tem que tentar melhorar para que essas pessoas que amam sejam premiadas cada dia mais com um ser humano melhor. Agora, quem nos odeia só vê em nós defeitos. Então, ainda que nós tentemos melhorar para essas pessoas,
Elas não verão coisas boas em nós. E tá tudo certo. Ninguém tem que gostar de você, ninguém tem que gostar de mim. Primeiro eu tenho que me amar para poder amar as outras pessoas. Agora vamos seguir? Mateus capítulo 5, eu vou ler com você a partir do versículo 3. Está escrito assim, olha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha que lindo, bem-aventurado, feliz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Quer herdar a terra, seja manso. O mundo precisa de mansidão. Por que Jesus perdoou tantas maldades que fizeram contra ele? Sabe o que acontece? Quando fazem a maldade com um ser humano comum, com uma pessoa, aquela pessoa recebe essa maldade, ela deixa essa maldade frutificar no seu coração, ela faz essa maldade ou com a pessoa que fez ou com outra pessoa, aí o mal se propaga. E aquela outra pessoa recebe a maldade e vai atacar a outra, e que recebe também ataca a outra, recebe e ataca a outra. O que acontece com a maldade? Ela só vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Agora, quando Jesus recebia o mal, quando o mal vinha para Jesus, ele não se vingava, e o mal acabava ali. Quando agrediam Jesus, ele não se vingava, e o mal acabava ali. Olha que diferença. Quando você se vinga, quando você vai atacar, quando você vai discutir, o que acontece? O mal só se multiplica. O mal só se multiplica, o mal só se estende, o mal só aumenta. E o mundo se torna cada vez pior. E Deus deixou uma promessa para as pessoas boas, para as pessoas mansas, para os misericordiosos que alcançarão misericórdia, os limpos de coração que verão a Deus, os pacificadores que serão chamados filhos de Deus, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não se incomoda, não vai brigar, não vai discutir. Você quer servir a Deus, você quer se posicionar bem do lado de Deus, então deixa passar essas coisas. Logo, logo nós estaremos de verdade no céu. E aí não vai ter mais ninguém para brigar, não vai ter mais ninguém para gritar, para matar, para tomar o que é meu ou o que é seu. Vamos lá para o livro de Apocalipse para a gente partir para o encerramento? Apocalipse capítulo 21. Eu quero ler com você uma das mais lindas promessas que está no livro de Apocalipse. Um dos livros menos lidos na atualidade. E um dos livros que mais tem promessas para a nossa geração. Um dos livros que foi escrito precisamente para a nossa geração. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Vamos ler? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Imagina uma cidade linda descendo do céu, uma cidade nova, perfeita. E você olha e fala, meu Deus, é um lugar de paz. Sabe, não sei onde você mora, mas sabe o sonho que todo cidadão tem de encontrar um lugar de paz? Ali vai ser o meu cantinho, ali eu vou plantar a minha horta, ali eu vou colocar minhas flores, ali eu vou criar um cachorrinho. A nova Jerusalém, imagina. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora eu vou ler o verso 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que bênção. Se você estiver sofrendo um luto nesse momento, seja qual for a sua dor, ainda que não seja luto, a Bíblia fala que nesse momento, nessa ocasião, que nós entrarmos nessa cidade, Deus vai olhar para nós
e nos vê aliviados de ter passado por tanto sofrimento. Nesse momento Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas, ou seja, esse planeta, toda essa situação ruim já passou, estaremos libertos, completamente libertos. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Até aqui tá bom. Você quer perder essa promessa? Você quer levar o seu filho, a sua filha para lá? Ou você quer deixar que eles morram nesse mundo sem a salvação? Você quer levar o seu esposo, a sua esposa para lá, o seu pai, a sua mãe para lá? Você quer viver lá? Ou você quer continuar na situação que nós estamos nesse mundo? Lembra que eu te falei que tinha uma bênção para você no final desse vídeo? Eu quero que através dessa reflexão Deus abençoe a sua vida. Você quer mesmo ir para esse lugar de paz? Esse lugar que você não vai mais perder ninguém que você ama? Esse lugar em que você não vai ter mais medo de possuir as coisas. Esse lugar que ninguém mais vai te roubar, ninguém mais vai te matar, ninguém mais vai ser covarde com você. Esse lugar que você vai ter paz. E o que Deus disse: eu serei para eles Deus. E nós seremos para eles servos? Não, nós seremos para eles filhos. Filhos cuidados, filhos amados. Então cuidado com quem tem sido seu mestre, com quem tem sido seu professor, o seu conselheiro. A palavra de Deus diz que devemos andar longe dessas pessoas. Aí muitos vão dizer que Jesus andava com pecadores. Não, não é verdade. Os pecadores andavam com ele. Ele passava e as pessoas o seguiam, as pessoas o acompanhavam, as multidões o cercavam. A própria Bíblia relata que a maioria daquelas pessoas estavam procurando ele por causa do alimento e por causa da cura. Então Jesus não andava com essas pessoas, mas ao se aproximar dessas pessoas, ele pregava para que essas pessoas mudassem de vida. E é o que devemos fazer o tempo todo. Porque todas essas pessoas que vivem uma vida ruim com relação aos seus atos, todas essas pessoas são amadas por Deus. E Deus quer transformar cada uma dessas pessoas. Assim como tem transformado a minha vida e tem transformado com certeza a sua vida. Só para te lembrar, se ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal, envie esse vídeo para todos os seus amigos que você entender que são importantes. E nesse momento eu quero orar por você, para que juntos, com a ajuda de Deus, nós consigamos transformar esse mundo num lugar melhor, para que no dia que Jesus voltar, Ele nos leve para o céu, nos leve para morar eternamente com Ele, não só nós, mas todas aquelas pessoas que amamos, para que todos eles se transformem também. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela esperança de um lugar bom, de um lugar diferente para morar, Senhor Deus. Porque aqui está muito ruim de viver, Senhor Deus. A Tua própria palavra fala que o homem está extremamente mal, Senhor Deus. Que o desígnio do coração do ser humano é mau, é corrupto, Deus. Mas o Senhor, Deus, é perfeito. O Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro. Eu tenho certeza que todo aquele que pede, assim como está escrito na sua palavra, todo aquele que pede transformação, o Senhor transforma. Eu peço que o Senhor transforme a vida dessa pessoa que está assistindo, Senhor Deus, esse vídeo desse momento. E transforme também a minha vida a cada dia, Senhor Deus, para que a cada dia, Pai, todos nós venhamos ficar cada vez mais próximos do Senhor, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, transforme o nosso ser. Dê força para aquele que não tem conseguido ir à sua casa de oração, Pai. Dê vigor, Pai. Dê entendimento para aqueles que têm estudado a sua palavra, Senhor Deus. Para que nenhum de nós fique fora do Teu reino, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. Conduza a nossa vida, nos livre de todo mal, Senhor Deus. Guarda o nosso coração acima de tudo. Que no dia da Tua volta estejamos prontos para ter um encontro contigo. Transforma a nossa vida. Nós te rogamos por Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo encontro.